Oi, pessoal, bom dia. A gente vai dar início hoje ao nosso último dia da Prodan Week e a gente começa a programação de hoje com uma apresentação bem legal, né? Então a gente também deixamos algumas surpresas para o final. Vou já falar dessa surpresa. E eu queria começar falando, né, que meu nome é Isabela, eu faço parte da organização da Prodan Week. Estou aqui para dar as boas-vindas a todo mundo que está aqui hoje, todo mundo que está com a gente desde segunda-feira. A gente tem recebido os comentários, as avaliações de vocês, muito obrigada. E antes da gente começar, eu queria dizer que esse evento conta com apoio e patrocínio de algumas empresas, eu vou listar elas aqui, tá bom? A primeira é a Clear, IT, a Learning, NTSec, Checkpoint. E ela conta com apoio, então, o evento conta com apoio também da IPTrust, Grupo de Segurança da Informação da Presidência da República, Banco Interamericano de Desenvolvimento, Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil, com apoio da Embratel, da Fundação Paulo Feitosa, da Every, da Kaspersky e da Bemol, que é de onde trabalha a nossa palestrante hoje, a Andrea. Antes da Andrea começar a falar, eu queria dizer para vocês que o link da avaliação dessa palestra, a gente vai já disponibilizar na área de perguntas e respostas. Quem não conseguiu identificar, no canto superior da tela tem um ícone com uma interrogação. Aí é só clicar e vai abrir esse espaço, que é o espaço onde vocês podem se manifestar, fazer perguntas, comentários. A gente vai estar atenta para tudo que vocês colocarem nele. Nesse mesmo espaço também, a gente vai colocar a ficha de a lista de frequência. Então, aqueles que desejarem os certificados precisam preencher, tá bom? Enfim, gente, é isso. Eu vou passar a palavra para a Lilian. A Lilian é nossa gerente de segurança e qualidade aqui na Prodan e ela vai fazer as honras da casa, apresentar a Andréia. Bom trabalho para todo mundo, gente. Bom dia, pessoal, por mais um dia para a gente compartilhar aqui experiências e informações. Então, graças a Deus, a gente contou com a boa vontade dos nossos parceiros. A ideia desse case foi a gente trazer assim, para a vida real, para uma empresa nossa, como que eles usam um sistema de gestão, que eles têm a certificação, né, no dia a dia para alavancar o negócio, alavancar a inovação. Então, a Andrea foi designada para nos apoiar. Isso aqui é inédito da gente estar trazendo esses cases, né, num sistema de gestão da qualidade, para a gente ver isso na prática, não como usa as ferramentas, o próprio sistema de gestão, como é que ele apoia a Bemol nesse contexto de ser uma empresa que inova e que está sempre se reinventando, né, para estar se destacando no mercado nacional e internacional até, que agora está todo mundo na internet. Então, é com muita alegria que eu peço a Andréa para se apresentar e ela vai compartilhar conosco a experiência dela na empresa usando esses sistemas de gestão. Oi, Lilian. Oi, todo mundo. Muito obrigada pela oportunidade. É um prazer enorme estar aqui com vocês nessa missão, né, de compartilhar um pouquinho do que foi a minha jornada, do que é a minha jornada dentro da qualidade. Muito obrigada aí pelo prestígio, né, que vocês nos dão como Bemol e também a todas as pessoas que contribuíram e nos apoiaram para isso. Então, eu tenho aqui uma experiência dentro da Bemol de 23 anos. Sempre quando eu falo isso, as pessoas falam, mas nossa, quanto tempo? Sim, é o meu primeiro emprego. Eu entrei aqui muito jovem e fui galgando experiências aqui dentro, jornadas, e uma das que mais me encantou, de fato, foi a qualidade. Então, aqui eu aprendi muita coisa com relação ao sistema de gestão, foi aqui dentro que eu consegui a minha formação em administração e a experiência com qualidade, né, especialidade em qualidade, como auditora líder também pelo Bureau Veritas. Então, acho que isso é importante para que nós tenhamos esse primeiro contato, né? E eu vou começar falando um pouquinho sobre mim, né? Eu falo que qualidade para a gente é criar inovações duradouras, né? Então, dentro do contexto Bemol, nós não só melhoramos continuamente, mas nós temos o privilégio de estarmos
tempo inteiro sendo consistente naquilo que nós inovamos, né, naquilo que nós melhoramos. Então, nós somos sim certificados desde 1999, a primeira empresa do comércio varejista que optou por essa certificação, né. Aqui dentro da nossa região, a certificação da ISO 9000, ela é obrigatória, né, para que nós tenhamos a questão dos subsídios fiscais, mas para o comércio, isso não é válido, né. O comércio realmente ele optou por ter essa certificação, porque nós entendemos que o sistema de gestão da qualidade, ele é importante dentro do nosso negócio para que nós provenhamos a melhoria contínua. E isso é amplamente divulgado aqui, difundido dentro da organização. A Bemol, ela trabalha com iniciativas anuais, né, então, esse ano a iniciativa é produtividade, e produtividade tem tudo a ver com qualidade, né, quando você produz, quando você está ao tempo todo, de alguma forma, melhorando os processos, você acaba sendo mais produtivo. E no ano que vem, já em primeira mão, eu destaco aqui para vocês que a nossa iniciativa vai ser qualidade. Não adianta somente você ser produtivo, fazer mais com menos e não fazer bem feito. Fazer mais com menos e não ter qualidade. E a qualidade, ela é muito ampla. Então, ela vem para a qualidade do atendimento, qualidade dos processos, qualidade nas ideias, nas inovações, nas implementações. Então, a Bemol preza muito por isso. Mas como é que eu consigo ter qualidade e ter inovação, né? Então eu trouxe aqui para vocês um pouco da minha história, né, como pessoa. Eu tenho uma filha de 23 anos, quando eu entrei na Bemol ela tinha 2 meses e 10 dias, né, então era bem jovenzinha. E eu tenho uma família fantástica, amo o contato com a natureza, esse ambiente ele traz para a gente o privilégio de nós contemplarmos a natureza de Deus, né, aquilo que Deus criou para que nós possamos ter essa mente criativa e inovadora. E quem tem filho jovem ou adolescente sabe que você tem vários filhos, então eu trouxe aqui os amigos da minha filha, que são meus filhos postiços, né, com quais eu tenho o prazer também de aprender bastante. Gosto muito de leitura, gosto de estudar, e faço um trabalho com teatro de fantoches, né. Então, essas vertentes, esses vários entrantes, esses vários contatos, eles trazem para a gente interações. E essas interações é que vão nos tornar cada vez mais criativos e trazer várias ideias. Mas nada disso seria possível se eu não tivesse uma grande equipe que me proporciona subsídios necessários para que nós possamos aí manter a qualidade e continuar inovando e sendo criativos. Então aqui eu trouxe meu time, né, que eu lidero aqui há um pouco mais de 1 ano. São pessoas fantásticas, pessoas que estão com algum tempo na empresa, outros muito jovens, mas que nós entendemos que traz para a gente também um entrante do cenário, né, externo e muito críticos em vários pontos e pessoas com personalidades totalmente diferentes e características diferentes. E é justamente isso que faz com que as inovações e as ideias e a qualidade esteja cada vez mais, enraizada, né. Quando nós falamos de inovação, tem vários conceitos que o mercado nos traz e alguns conceitos mais novos, mas aqui eu trouxe para vocês um conceito de qualidade, de inovação que tem muito a ver com qualidade, que é um processo colaborativo, onde mentes divergentes, né, ou divergentes se unem partilhando ideias, experiências, visões. No coração da inovação está a interação humana, por isso eu falei um pouco sobre a necessidade de estar em vários locais, em vários cenários diferentes do ambiente Bemol, e trazer também as competências e perspectivas que colaboram em busca de um objetivo comum. Então, quando eu falo processos colaborativos, interação humana, competências e perspectivas que colaboram e buscam um objetivo comum, eu estou falando de qualidade. Então, é nesse cenário que a Bemol, ela preza a questão de integrar inovação com qualidade. Agora, como fazer isso em meio a tanto agilidade, né, um cenário diferente, mentes diferentes, tudo muda muito rápido, né, então, como é que nós conseguimos equilibrar
todos esses pratos, né? E fazer com que todas essas ideias, todos esses entrantes, eles se tornem uma realidade. Porque a partir do momento que eu tenho ideias e eu não as coloco em prática, elas só é um sonho. De repente eu vislumbrei algo e isso ficou para trás. Eu perdi o time, eu perdi o momento e aquilo não é mais interessante. E como é que nós fazemos para que isso se torne realidade? Aí é que vem a grande interação, né, dos nossos processos. Então, nós criamos aqui, desenvolvemos um programa de inovação. Esse programa de inovação, ele foi criado em 2007. Ele começou do cenário da necessidade que nós tínhamos de substituir a nossa venda de CDs e DVDs, né, que era aquele momento em que nós estávamos deixando de ter uma venda atrativa, né, de CDs e DVDs, que não era o lucro em si, para que nós pudéssemos continuar nosso negócio, né, isso com o advento da pirataria, né, e os streamings digitais, e esse mercado ele foi se diluindo. Mas para dentro da Bemol, CD e DVDs, a venda de CDs e DVDs, ele tinha um papel fundamental, que era fazer com que nós tivéssemos clientes entrando na loja. Então, tinha muitos clientes, né? Eu acredito que alguns de vocês eram alguns deles que entravam para escutar música ali por alguns minutos, né? Se distrair. Então, ele tinha esse papel de fazer a rotatividade de cliente, fazer com que os clientes entrassem na loja e visitassem nossa loja. Como é que nós iríamos substituir esse papel tão fundamental do CD e DVDs, né? Da venda de CDs e DVDs. E aí, uma pessoa sugeriu que nós tivéssemos loteria. Tem algum lugar que gera mais rotatividade, né, que gera tanta entrantes, tantos clientes, né, como a questão da loteria? Então, naquele momento, nós entendemos que seria uma oportunidade. Então, nós tínhamos ali uma oportunidade dentro de algo que estava sendo descontinuado. E foi a primeira sugestão, foi em 2007, onde nós conseguimos ter essa ideia, né, implementada. Então, nós fomos crescendo e o nosso cenário foi de sempre aumentar aí as nossas sugestões. E essas sugestões, a ideia delas era que elas viessem de todas as áreas. Então, independente do meu cargo, independente da minha localidade, hoje nós temos colaboradores que atuam fora do Brasil, e esses colaboradores podem participar do nosso programa de inovação normalmente. Hoje nós temos um total, um backlog de sugestões recebidas de 10.800 sugestões. Então, vem de coisas simples do nosso cotidiano, que às vezes, dentro de uma área de escritório, ou até pela própria rotina, os colaboradores não conseguem enxergar a nível estratégico para fazer uma implementação. E alguém que está lá atuando, né, na nossa venda, na nossa operação, eu costumo dizer que quem sabe, em um restaurante, quem sabe se a comida está boa ou ruim, é o rapaz que lava os pratos, né? Que sempre quando sobra bastante é porque a comida não estava tão boa e o chefe tem que ficar atento a isso. Mas nem sempre, por conta da rotina do restaurante, o chefe consegue enxergar. E aí ele precisa da colaboração e da percepção do rapaz que lava os pratos para sinalizar que algo precisa ser melhorado. Então, essa interação entre todas essas áreas que faz que o nosso programa de inovação seja um sucesso. O fato de eu entender que, independente da minha função, eu posso contribuir para a jornada de informações, para a jornada de novos projetos, para a jornada de implementações dentro da organização, faz com que o nosso colaborador se sinta cada vez mais engajado e parte importante do processo. E aqui nada mais é, gente, de que um grande brainstorm. Então, nós fizemos um grande brainstorming em várias etapas. Esse brainstorming ele está disponível a todo momento para o colaborador. Eu vou dizer mais um pouquinho à frente como, né?
E aí vocês vão entender um pouco mais do processo. Em 2019 até 2020 foi quando nós interrompemos por um período de tempo, por conta do cenário, né, as nossas sugestões, né, o recebimento das nossas sugestões, mas em contrapartida foi o momento que nós mais implementamos sugestões enviadas, porque tinha as sugestões que para a gente era importante, elas eram legais, mas não eram factíveis naquele momento, e que no momento do cenário de pandemia, aquela sugestão se fez necessária. Então, várias sugestões foram implementadas, como televendas, como eu receber na casa do cliente, né, ir na casa do cliente para receber o pagamento, porque ele não podia sair, então foi momento que aquela sugestão pôde ser implementada. E várias outras sugestões naquele momento, a própria venda de mercado, né, que sempre que sugerem para a gente novas oportunidades de mercado, né? Não sei se vocês sabem, mas originalmente a Bemol ela iniciou com vendas, representação de farmácia. E nós descontinuamos, né, migrando um pouco para o comércio varejista. E aí, em dado momento, as pessoas dizem, por que não volta para a farmácia? Por que a gente não coloca o mercado? Por que não tem o Hospital Bemol? Por que não tem... por que a Bemol não vende X produto que está sendo lançado? Por que nós não somos pioneiros em determinado mercado? Então, essas vertentes, grande parte delas, elas são oriundas do Comitê de Inovação. E não necessariamente é de uma área estratégica. A maioria das vezes, as pessoas que mais sugerem são as pessoas que estão na operação. E pelas interações que elas participam, elas conseguem ter ideias bem pertinentes para o nosso negócio. No ano de 2023, nós já obtivemos 252 sugestões enviadas pelos nossos colaboradores. Estou indo muito rápido, gente? Não, de tá jeito nenhum. ótimo, Andréia. Perfeito. Então, aqui eu trouxe para vocês provocações que deram certo, né? Como eu falei, da loteria logo no início, em substituição ao mercado de CDs e DVDs. Hoje nós temos 23 loterias, né? 2 delas são em parcerias com outras lotéricas, então, em dado momento, a Caixa Econômica Federal, ela limita a quantidade de loterias, né, para determinado tutor, né, vou falar dessa forma. Então, para que nós tenhamos essa mesma rotatividade em todas as lojas e conceder para o cliente essa possibilidade de ter a loteria, nós trouxemos parcerias para dentro da Bemol. Então, hoje nós temos 23 loterias. Outra sugestão, não sei se vocês já se depararam com essa situação, foi a partir da dor de não ter troco. Os nossos operadores de caixa tinham grande dificuldade em retornar para o cliente o troco exato daquilo que tinha sobrado do pagamento dele. E aí um operador de caixa disse, olha, eu tenho uma ideia. Nós podemos pegar esse troco de centavos, que geralmente nós não temos moedas para conceder para o cliente, e pegar esse valor e pagar parcialmente a parcela futura. Depois, essa sugestão, ela foi adaptada, ela foi modificada, porque nós entramos com um outro serviço, que é o Vale Crédito. Então, hoje o cliente pode pegar o troco dele e comprar Vale Crédito na mesma operação, e o operador já faz isso na hora. E o Vale Crédito é um serviço da Bemol que ainda rende ponto de bônus, então tem vários outros benefícios para o cliente, mas o principal dele surgiu da dor de não ter troco. E foi dado pelo operador de caixa, que estava lá na operação. E na época, isso gerou para a gente uma rentabilidade maior do que a gente nem conseguia mensurar, a gente não conseguia ver, não estava sendo medido. Quanto de troco a gente conseguiu reaver? Isso gerava em torno de 50 mil por mês, só de centavos. Isso nós não estávamos vendo, né? O troco da parcela. Outra provocação que deu certo também foi para tentar reduzir a nossa inadimplência.
Originalmente falando, todos os contratos bemol e também as negociações, elas só poderiam ser feitas se o cliente tivesse dinheiro para pagar. Mas às vezes o cliente não tem o valor em dinheiro para pagar, mas ele tem cartão de crédito. Ele tem um bom relacionamento com uma operadora de cartão e ele tem um bom limite. E aí a ideia surgiu de por que nós não aceitamos o pagamento de parcelas e o pagamento de renegociações com cartão de crédito, e aí cobrar um percentual em cima desse valor, que seria, vamos dizer, os juros da operadora. Então, hoje o cliente pode pagar sua parcela do carnê bemol com cartão de crédito e ainda parcelar esse carnê. Não sei se todos vocês sabiam disso, mas surgiu também de uma sugestão, de uma inovação. E como é que a qualidade enxerga isso? A partir desse brainstorming que é feito, nós fazemos a viabilidade desse negócio, né? Nós implementamos a partir de ferramentas, como é que nós podemos tratar, as ações que devem ser feitas, quais são os impactos disso, o risco dessa mudança, e aí nós trabalhamos toda a parte de documentação, implantação na loja, checkpoint de viabilidade, verificação, e hoje nós experimentamos muito daquilo que nós mudamos de processo. Então, começa em uma loja, nós temos uma loja que nós entendemos que é a loja teste, e depois nós vamos fazendo a capilaridade para as lojas, primeiramente de Manaus, ou de repente não, por exemplo, hoje nós temos a conta bemol, e a evolução da conta bemol é o saque, né? O cliente pode fazer o saque direto na boca do caixa no valor até de R$300. Mas qual era a nossa unidade que mais tinha essa necessidade de saque? Uma unidade de Altazes. Então, nós experimentamos essa mudança no processo na loja de Altazes. E nós fazemos isso aplicando outra ferramenta, que é o Pareto, né? Dentro de um cenário das nossas lojas, ou dentro do cenário de farma, quais são as que têm a maior possibilidade, quais são as que recebem mais movimentações na conta bemol, mais depósito, né? Que era o serviço que nós tínhamos anteriormente, e agora quais são as que deveriam possivelmente ter maior chances de terem necessidade de saque. E aí nós fazemos essa outra aplicação de ferramenta para entender qual é a loja que nós vamos experimentar esses novos processos. E aí, como eu falei, como é que nós fazemos isso? Nós desenvolvemos aqui dentro da nossa empresa, né, através da plataforma Esri, uma aplicação que é o Comitê de Inovação. Essa aplicação pode ser acessada no celular, no desktop, onde o colaborador estiver. Então, às vezes, ele está ali numa interação com os familiares, ou foi fazer uma viagem e achou uma ideia bacana, algo que ele viu, que é novo, que não tem aqui na Bemol, e aí ele faz uma sugestão baseada naquela ideia que ele teve a partir de uma visita. E aí ele vai lá na hora, naquele mesmo momento, e faz o registro, registra a foto, e essa sugestão já vem para o Comitê de Inovação. O Comitê de Inovação são convidados, né, vários gestores de várias áreas, inclusive a parte de tecnologia, gestores de lojas, gestores do nosso centro de distribuição e representantes da farma e representantes do negócio, a estratégia, né? Que nós vamos discutir quais daquelas sugestões podem vir a ser estudadas e implementadas. Então, assim, não necessariamente o fato de ser uma excelente ideia, ela vai ser implantada de imediato. Às vezes é uma ideia muito boa, mas a viabilidade do processo, não é o momento, nós não vamos trabalhar com isso agora, a prioridade não é essa. Então, nós não implementamos, mas ela pode ser premiada porque é uma boa ideia. Então, nós fazemos toda essa triagem, né, de verificação, uma a uma das sugestões, sempre discutindo com o grupo, porque às vezes a minha visão como estratégia não é a visão, de repente, de quem está lá
no front, lá na loja, ou lá na operação. Ou às vezes aquilo é muito bacana, vai dar um bom resultado para a operação, mas tecnicamente falando, a nível de infraestrutura de informática e tecnologia, aquilo é muito oneroso. Então, por exemplo, é muito comum solicitarem que o comprovante, né, do quiosque, por exemplo, né, que o cliente paga no quiosque e aí ele vai ter que pegar o comprovante do pagamento dele lá no setor de atendimento ao cliente na loja. E aí o cliente, às vezes, precisa se movimentar, dependendo da distância, e nem todo cliente gosta, né? E aí é muito comum as pessoas dizerem, olha, isso é uma dor do cliente, eu queria que tivesse uma impressora em cada quiosque. Mas qual é o custo disso? Qual é o custo sustentável? Qual é a imagem que nós queremos passar? Se nossa estratégia é tentar reduzir o volume de emissão de papel por conta da sustentabilidade, por conta do ambiente e tentar ver esse outro papel também da bemol na sociedade, por que eu vou ter impressora? E aí nós começamos a orientar o nosso cliente sobre essa necessidade social e ambiental de reduzir o consumo de papel. Então, nós não é uma boa ideia? Possivelmente sim atenderia a dor do cliente, mas não é viável a questão sustentável. Então, nós fazemos essas reuniões elas acontecem no mínimo uma vez por mês, mas dependendo do volume de sugestões, ela pode ser ampliada para até 2 vezes ao mês, que é quando nós unimos, né, e eu falo que em todo lugar tem muita interação e não tem coisa que mais combine com interação do que um lanche, então tem um café, uma banana frita, né, que as pessoas sempre gostam para fazer essa interação. E aí nós vamos discutindo mesmo ali, sugestão por sugestão, e ver o que é factível, o que não é factível. Nosso colaborador, ele recebe um reconhecimento sobre essa sugestão. Então, nós definimos, né, como empresa, que nós teríamos 5 classes de sugestões, e essas sugestões, elas são premiadas a partir da classe 2. Então, ele recebe um prêmio em Vale Crédito, que é um voucher para fazer compras dentro da Bemol. Não é dinheiro, não é espécie, não entra como remuneração variável, também é livre de imposto, né? Mas ele pode fazer compra de qualquer produto na farma, no mercado ou no varejo, dentro da Bemol. A classe 1 é aquela que a proposta não é aplicável, é repetida, é um erro, às vezes, nós conseguimos aqui identificar alguns erros operacionais, aqui o papel, mais uma vez, o papel da integração com a qualidade. Tem situações que são reportadas no comitê de inovação, que quando nós observamos, dizemos, mas isso é um erro. Aí nós já agimos, né, proativamente, registrando o chamado, fazendo o acompanhamento desse erro que, possivelmente, se ele não tivesse sido sinalizado no comitê de inovação, nós teríamos dificuldade de identificar. Tá? Mas, independente disso, ele não é premiado, mas nós agradecemos, né, e sugerimos para que ele possa continuar observando e tendo novas ideias, registrando no comitê. A partir da classe 2, ele já recebe um valor em Vale Crédito, né? Uma premiação em valor. Então, ele recebe também um boto de reconhecimento. No classe 2 é aquela que é uma melhoria pequena, muito específica da área, às vezes é só aquele colaborador que usa, ou só um processo daquela área que usa, mas não deixa de ser uma sugestão, não deixa de ser uma melhoria e nós vamos premiá-lo. Nessa primeira fase, né, que é a classe 2, a premiação ela é de R$30 e o bottom. A partir da classe 3, ele já vai ser R$300, porque aí já é um processo que existe impacto em outras unidades e que tem alguma relevância ou abrangência, né, para demais áreas. Então, às vezes, é algo que eu desenhei para minha área, mas eu posso implementar em outras áreas o mesmo processo. E isso nós vamos poder, por exemplo, nós migramos recente alguns formulários que nós tínhamos em Google Drive para aplicativos, né, que nós conseguimos desenvolver também internamente. Então, hoje tem bastante treinamento nessa área digital,
e os nossos colaboradores conseguem, de repente, ir fazer aquilo que era um formulário e que o controle era um pouquinho dificultoso, e mais uma vez entra a qualidade aí, né, quando nós falamos de controles, né, e a partir do aplicativo esse controle ele fica mais ágil, mais rápido e mais produtivo e com maior qualidade. Então, e aí, quando eu falo de desenvolvimento de aplicativo, eu estou falando de várias áreas que podem ser impactadas, né, com essa melhoria, e aí ele vai ter um reconhecimento melhor, que é um reconhecimento de R$300, e ele vai poder também receber o Vale Crédito, e ele sai no reconhecimento do nosso encarte, né, como um colaborador de destaque. No classe 4, ele já vai receber R$1.000 pela sugestão dele, e aí já tem um médio impacto, né, com a operação ou com algum tipo de rentabilidade ou processo de qualidade. Também recebe o bônus e também o destaque no nosso encarte. Na classe 5, nós não definimos um valor em Vale Crédito, mas ele pode variar de R$5.000 a R$10.000, que é aquele que tem um grande impacto financeiro na organização. O uso do troco, ele foi uma das sugestões que nós classificamos como classe 4 e que ela teve a possibilidade de ser uma classe 5, mas como nós migramos, porque depois que nós implantamos, nós temos todo o monitoramento desse indicador, dessa sugestão, como é que está a aderência, se estão usando, se teve um impacto maior ou melhor, e aí a gente vai fazendo a nossa upgrade da sugestão. Então, a gente vai fazendo os upgrades conforme ela vai sendo adensada e vai sendo compartilhada, né, e recebida pelos nossos colaboradores e clientes. Então, aqui ela vai para participação em eventos, né, geralmente Latam Retail ou HSM, junto com a direção. Então, aqui, se ela tem, de fato, uma mente criativa e se ela consegue perceber oportunidades em todos os cenários, então essa pessoa geralmente volta desses eventos com muito mais sugestões. E nós não limitamos a quantidade de sugestões, nem por mês, nem por colaborador, né? E nós sempre vamos incentivando a que ele continue a inovar. Aqui é um exemplo dos reconhecimentos, né? Esses aqui já são todos desse ano, né? O que as pessoas conseguiram sugerir e que a Bemol, por algum motivo, não tinha conseguido perceber, e o colaborador lá, que é da base, né? Então, nós temos aqui, por exemplo, a Yannis, que é lá de Rio Branco, ela é assistente de loja, então, assim, a parte da operação de loja, ela conseguiu ver que se o nosso cliente digitasse o CPF, ao invés da operadora perguntar o CPF, e algumas vezes por conta do ambiente, a sonorização não está tão compatível, repetir várias vezes esse tempo de atendimento, ele era prolongado. E se o próprio cliente fizer essa operação, isso ficaria mais fácil, até porque hoje grande parte dos estabelecimentos pedem para o cliente digitar ao invés do colaborador. Isso também foi uma sugestão e ela foi premiada. Enviar comprovante do empréstimo por e-mail, ao invés de imprimir papel, também foi uma sugestão, e criar aplicativo de checklist de loja, que embora seja muito interno, mas ele era em formulário, era dificultoso, e algumas vezes se optava por imprimir, nós vamos para essa vertente de sustentabilidade. Então, assim, é só para vocês terem ideia que, às vezes, nós queremos fazer uma mega, ultra power inovação, mas o pequeno também pode ser valorizado, né? O pouco pode ser valorizado. E aí você percebe que vai se tornando uma cadeia de inovações, uma inovação puxa a outra, junta duas inovações, duas sugestões e gera um processo diferente. Às vezes, de uma sugestão gera outras sugestões, né? Há um desmembramento, e aí a questão às vezes não tem uma sugestão muito bem desenhada, mas ela tem uma dor.
Então, nós trazemos essas dores para outros projetos, para a gente trabalhar análise de causa, para que algumas vezes nós apliquemos a metodologia de design thinking para verificar qual é a persona, qual é a realidade daquele público, e isso se tornou muito real quando nós começamos a migrar de varejo local, né, somente em Manaus, para outras áreas, como no interior, nas cidades, né, do interior, a logística é diferente, o cenário é diferente, o cliente é diferente, né, até a forma como ele interpreta algumas comunicações. Então, nós temos que desenhar algo voltado que atenda todas as áreas, principalmente quando nós falamos de comunicação com o cliente. E, mais uma vez, a qualidade entra como uma das áreas que vai fazer essa verificação se a nossa comunicação está atingindo todos os nossos clientes de todos os cenários e de todas as praças. Se o nosso plano de pagamento, ele atinge todas as legislações das regiões, por exemplo, Rondônia tem legislação muito específica, então, em algumas situações, nós precisamos fazer pequenas adequações dentro do nosso sistema de qualidade, e aí acaba evoluindo para a questão de informática, também de tecnologia, para que nós nos adequemos para aquilo que a norma pede, né? E para aquilo que é a nossa política, que é o cumprimento da legislação externa aplicável, buscando a satisfação do nosso cliente antes, durante e após o processo de vendas. Então, quando nós temos algumas sugestões que elas vão além do que nós temos dentro do próprio programa de comitê de inovação, que é o principal dos nossos projetos, é o que tem mais tempo, é o mais contínuo, nós temos, e nós já premiamos aqui dentro desse período, 1.064 sugestões, daquelas 10.800, 1.064 foram premiadas em valor e implementadas. Nós temos também o nosso programa Lean. Lembra que eu falei para vocês que às vezes há um grau de complexidade que nós não conseguimos definir dentro daquela equipe, né, de multifuncional que avalia as sugestões. O que nós fazemos? Nós convidamos esse colaborador para participar de um curso, né? Então ele recebe uma formação em Lean, e nós pedimos para que ele desenvolva, e às vezes com a ajuda de outros colaboradores, e com uma mentoria sistemática, um projeto Lean para entregar. E aí ele vai verificar análise de causa, projeção de ganho, redução de custo, tudo que ele conseguir entender dentro dos 7 desperdícios, que são os conceitos que nós praticamos o Lean, o que ele pode trazer de premiação ou de reconhecimento para ele, e o que nós podemos implementar dentro da empresa, deixando mais claro aquele projeto, né, aquela ideia que ele sugeriu lá no comitê. Esse programa Lean, ele já atingiu 131 projetos, né? Já foram entregues 131 projetos. Nós temos aí mais de 600 colaboradores que já receberam a formação e fizeram entrega junto com essas equipes, né, que são montadas para fazer entrega de projetos. Também tem premiação. Aqui não é uma premiação, é uma premiação simbólica. O que nós percebemos que agrega mais valor para eles é, de fato, o reconhecimento da direção, o reconhecimento estratégico e a possibilidade deles apresentarem para o diretor o projeto deles. Então, nós fazemos cerimônias de apresentações, onde eles vão poder discorrer dentro de um pitch o projeto deles, e aí nós fazemos os reconhecimentos e premiações. Nós também temos, aqui foi um projeto que surgiu no nosso centro de distribuição, que é o de excelência operacional, onde nós agregamos valor dentro da nossa metodologia, né, de operação, buscando aí ferramentas, e muitas delas voltadas para ferramentas de qualidade, principalmente o 5W2H, onde nós trabalhamos em vários projetos, em vários processos, né, aqui. O que eles percebem aqui é a inclusão de ferramentas digitais de produtividade. E aí nós já tivemos 128 projetos nesse programa.
E esse programa tem 2 anos somente, tá? E o Excelência Digital, que é justamente isso. Aí é 100% digitalização. O que que o cenário hoje está pedindo? O que que eu posso utilizar de ferramentas digitais que possam contribuir para a excelência do nosso processo, que possa impactar a gestão da qualidade, que eu possa reduzir os riscos. Então, aqui entra muito, por exemplo, erro de digitação. O que que eu posso eliminar de erro de digitação dentro de um projeto, de um processo, para que nós não tenhamos o risco de falha humana. Então, aqui a digitalização tem ajudado e contribuído bastante para essa melhoria. E nós fazemos campanhas, tá? Então, sempre que tem uma ferramenta nova dentro do cenário, né, se difunde bastante algum tema específico, nós fazemos capacitações, e aí as pessoas se inscrevem para participar dessas capacitações. Então, assim, não é obrigatório para tal área, ou X área, ou só é para a área de tecnologia, não. Qualquer pessoa pode se inscrever e elas participam do treinamento, né? Logicamente, nós temos um limite, né, de vagas, dependendo da turma. E aí nós fazemos também premiações, então, mas essas campanhas, elas são períodos mais curtos, né? Então, nós damos o tema específico e ela tem que desenvolver um projeto. Esse projeto também é apresentado para a direção, então tem a questão do reconhecimento, e aqui nós fazemos premiação do 1º ao 10º lugar. A premiação, elas são divididas, mas gira em torno de R$2.000 em Vale Crédito distribuídos para esses colaboradores que tiveram destaque. O diferencial nessas campanhas é que eles precisam estarem utilizando, eles precisam implementar, ou pelo menos já ter estruturado a implementação. Então, eles entram em contato, eles já pedem a avaliação de risco junto da qualidade, junto da área de risco. Então, nós temos algumas mentorias que vamos orientando esse nosso colaborador a desenvolver a jornada dele do projeto dentro daquilo que a empresa entende que é factível. Eu trouxe aqui algumas literaturas, né, que eu falei que eu gosto de ler e aplico bastante daquilo que eu leio. Eu trouxe aqui algumas sugestões para quem tiver interesse de se aprofundar um pouco nessa parte de gestão de inovação, métodos aplicáveis à qualidade. E é isso, gente. Eu espero que tenham contribuído e fico disponível aqui para alguma pergunta. Lilian, fique à vontade. Andréa, muito obrigada pela palestra magnífica. É muito empolgante a gente ver assim, uma empresa como a Bemol, com essa excelência que a gente sente quando a gente entra nas lojas, né? Um diferencial, mas a gente conhecer como vocês aplicam métodos, boas práticas, normativas, frameworks, assim, tirando o melhor dessas ferramentas na rotina da organização, né? Então, não tem nada, digamos assim, amador, né? Uma valorização extrema dos profissionais, reconhecimento, consciência ambiental. Eu fiquei muito, muito empolgada, realmente, assim, muito encantada, de fato, com a excelência da operação de vocês. Parabéns. Muito obrigada por ter compartilhado conosco essa sua experiência e fazer a gente conhecer mais dessa loja. Aí a gente entende, né, o diferencial da Bemol e como ela tem se reinventado. Então, de uma forma muito profissional e muito humana. Muito legal. Obrigada. Obrigada, Lilian. Vamos ver agora. Parabéns. Boa palestra. Uma sugestão, tem aqui alguém se empolgando, né? E sugerindo que coloque um self-checkout nas lojas da Bemol. Vamos lá. Legal. Já tem um projeto nesse sentido, tá? Já temos algo já, futuramente vocês já vão ter alguma coisa nesse sentido. Uhum. Nós temos um colaborador nosso dizendo que lembrou-se de um programa de inovação que a gente já teve aqui na Prodan e foi descontinuado, que é o Idealize. Realmente, Blaise, eu acho que a gente tem uma boa oportunidade de repensar esses programas de inovação. Vamos ver uma pergunta aqui do Emerson. Sei que a Bemol tem como objetivo consolidar o seu programa de pontos de bônus.
Mas a Livelo é um produto que está pronto. E a Bemol não tem como objetivo juntar-se a um programa similar ou desse tipo já existente no mercado? Já foi cogitado algumas vezes, mas a ideia, de fato, é consolidar o programa de bônus, e agora nós temos uma outra estratégia aqui, voltada um pouco mais para a farma, que são cashback em desconto. Então, nós estamos trabalhando essas duas vertentes e entendemos que, mesmo que tenha um produto pronto no mercado, não é a intenção no momento, e a ideia é, de fato, solidificar o programa de bônus e trazer mais atratividade, inclusive com parceiros, né? Hoje o programa de bônus, em algumas localidades que você compra, Japurá, tem algumas empresas que já com parceria com a Bemol, você compra lá e ganha pontos de bônus na Bemol. Então a ideia é que nós tenhamos um pouco mais desses parceiros, né, que possam, Coco Bambu, por exemplo, que aí a ideia é solidificar e aumentar essa questão do reconhecimento do programa de bônus. Nós entendemos que às vezes o cliente não consegue ter a percepção de pontuação, de como ele ganha, e se isso é uma premiação, o que que é. Então, nós estamos ainda massificando o marketing desse bônus, trazendo outras frentes para que esse bônus seja melhor sentido pelo cliente, e ao invés de ter um outro programa paralelo, né? Ok, obrigada, Andréia, pela excelente palestra. Agradeço mais uma vez, internalize nossa gratidão pela boa vontade de vocês fazerem esse compartilhamento da experiência conosco, com o nosso público, né? Obrigada. Obrigada, Lilian. Até a próxima. Fique à vontade. Tchau, tchau. Isabela. Oi, gente. Obrigada, Andréia. Todo mundo tem uma sugestão para fazer para Bemol, porque como a gente é todo mundo consumidor assíduo, né? Inclusive, a minha sugestão, Andréia, é que a gente consiga pagar todas as faturas do mês de uma vez só. Porque eu só consigo, tipo, agrupar ali as faturas e pagar de uma vez só, porque sempre tenho que pagar de um por um. Legal. E quem é a pessoa que só tem um boleto na Bemol, não é mesmo? Todo mundo deve ter mais de um boleto. Então, esta é a minha sugestão. Legal, Isabelle. Eu tenho mais uma pergunta antes da gente encerrar, que daí eu acho que pode bem dar uma geral mesmo no programa de vocês, que a pessoa fala quais os desafios do programa de inovação, da implantação do programa de inovação. Hoje, o grande desafio é que, na maioria das nossas sugestões, 70% delas são ligadas a algo de tecnologia. Requer algum desenvolvimento tecnológico, requer algum ajuste de sistema, e não necessariamente nós temos mão de obra factível com tanta agilidade para fazer a implantação dessas sugestões, tanto na parte tecnológica como na parte de treinamento e comunicação para o colaborador. Então, nós fazemos por blocos, né, de prioridades. E, às vezes, uma sugestão que foi dada no começo do ano só vai ser implantada depois de 6, 7 meses, 8 meses, dependendo das prioridades que nós vamos ter dentro do processo. Então, vai em contra aquilo que nós temos de iniciativa. Eu tenho uma ideia muito legal, mas ela não traz produtividade no momento, ela vai ficar no nosso backlog, mas ela não vai ser desenvolvida agora. A gente vai esperar uma outra oportunidade para que ela entre junto, de repente, de outros projetos, para que a gente também não fique fazendo várias alterações nos sistemas de forma fragmentada, que isso também fragiliza, né? E pode causar aumenta os riscos, né, de erros no sistema, e nós também não queremos isso, né? Então, o grande desafio é fazer com que nós tenhamos ideias e sugestões que possam ser implementadas em curto tempo em curto tempo e com pouca mão de obra. Então, aquilo que de repente pode ser feito, que nós chamamos aqui da porta para dentro, né? E eu vou dizer uma coisa que é bem simples, um exemplo do que acontece aqui. Nós tínhamos um processo interno dentro de gestão da qualidade para tentar controlar os produtos que estavam na exposição, principalmente na área de celulares. Esse celular, essa embalagem, ela fica armazenada para quando nós
quando houver a necessidade de vender o produto da exposição, eu embalar novamente. E por algum motivo, até para tentar identificar visualmente melhor essas embalagens, foi tomada a decisão de toda vez que eu mandar um produto para exposição, eu trocar a etiqueta de uma etiqueta branca para uma etiqueta amarela. Aí, de repente, uma pessoa chegou e falou assim: por que eu tenho que trocar a etiqueta? Se ela já tem etiqueta branca, por que somente eu não reservo em uma área específica de produto de exposição e eu não preciso trocar a etiqueta? Eu não vou ter custo com papel, eu não vou comprar um papel diferenciado, eu não vou, de repente, desperdiçar uma impressão de 11 etiquetas, porque eu tive que fazer uma, e ainda ganha meu tempo aqui da operação. Não, esse tipo de sugestão, ela não requer esforço tecnológico de desenvolvimento, ela é produtiva, ela diminui a minha operação, esse colaborador certamente vai ter mais tempo para fazer uma outra atividade, e eu posso fazer aplicável ela amanhã. Então, o nosso maior desafio é fazer com que as pessoas tenham sugestões de fácil aplicação e com pouco esforço tecnológico de desenvolvimento. Maravilha. Tem um elogio aqui, que o grande diferencial da Bemol é não ter colaborador atrás do cliente o tempo todo, é verdade. E o Enéas está falando o seguinte: eu fui presenteado com um cartão presente, mas não vi a opção no site de ser utilizado. No futuro, poderiam habilitar esse recurso para ser usado no site da Bemol? Podemos, na verdade, essa opção, essa modalidade de pagamento com cartão presente no site, ela existiu. Quando nós migramos para uma outra plataforma no site, o novo provedor, ele não dá essa possibilidade de múltiplos pagamentos. E aí, por isso, teve essa, vamos dizer, esse impasse e essa modalidade acabou sendo descontinuada no site, mas ela sim vai voltar em algum momento, já tem alguns ajustes para serem feitos para que nós possamos aí habilitar também não só o cartão presente, mas fazer múltiplos pagamentos, né? Usar 2 cartões, fazer parte em vale crédito, em bônus, que também hoje não é possível. Tá bom, Andréia, obrigada. Obrigada por estar aqui conosco. Para todo mundo que ficou aqui com a gente também, muito obrigada. Lembrando que a avaliação da palestra e a frequência estão aqui na nossa conversa, no link. E eu convido vocês todos, inclusive você, Andréia, para estar com a gente hoje às 14 horas. A gente vai ter uma palestra sobre indicadores de desempenho estratégicos versus qualidade. Então, acho que é uma coisa que interessa para todo mundo. E a gente se vê mais tarde, então, pessoal. Mais uma vez, obrigada. Tenham todos um bom dia. Bom dia. Obrigada, bom dia a todos.